Bom, pessoal, então vamos lá para o primeiro exercício de hoje. É uma viga Gerber, temos duas rótulas e um apoio fixo e 3 apoios móveis. Eu já coloquei A, B, C, D, E e F, né? Então, para resolver a viga Gerber, a gente começa resolvendo os trechos que não têm estabilidade própria, para depois resolver o trecho que tem estabilidade própria. Então, se eu observar o trecho AB, ele não tem estabilidade própria. E o trecho EF, que é lá no final, né, também não tem estabilidade própria. O único que tem estabilidade própria é esse trecho do meio B, C, D, E. Então, vou fazer primeiro o trecho AB, depois o trecho EF e depois o trecho B, C, D, E, tá? Vou desenhar aqui os trechos. Desenhei aqui então. Então vamos calcular o trecho AB. Então o apoio A, ele é um apoio móvel. Ele vai ter uma reação perpendicular a essas duas linhas, que no caso vai ser uma reação vertical. E eu vou chamar ela de VA. E o apoio B, ele é uma rótula, né? O ponto B é uma rótula. Então, a rótula ela tem uma reação vertical, que eu vou chamar de VB, e uma reação horizontal, que eu vou chamar de HB. E aí eu vou calcular essas reações usando as três equações de equilíbrio. Somatório de forças na direção x igual a zero. Então, eu tenho 15 para a direita e HB para a esquerda. Daqui eu tiro que HB vale 15 quilonewtons. Deu positivo significa que ele é para a esquerda mesmo. Somatório de forças na direção y igual a zero. Eu tenho VA para cima e eu tenho VB para cima e eu não tenho mais nada. Daqui eu tiro então que VA é igual a menos VB. Opa! E somatório de momentos em torno a um ponto qualquer, eu vou escolher o ponto A, igual a zero. Então, quem que causa momento em A? Eu tenho esse momento de 3, que está no sentido anti-horário, e eu tenho VB vezes 2, também no sentido anti-horário. Então, mais VB vezes 2, igual a zero. Daqui eu tiro que VB vale menos 1,5 quilonewtons. Ou seja, o VB, na verdade, ele é para baixo, ele não é para cima. Então, o VA é igual a menos VB menos 1,5 dá mais 1,5 quilonewtons. O VA é para cima e o VB é para baixo. Aí, o que eu fiz? Eu só redesenhei aqui, ó, o trecho AB, porque eu vou colocar as forças que eu calculei já na direção e sentido corretos, né? Então, VA deu que é para cima e vale 1,5. VB é para baixo e vale 1,5. E HB é para a esquerda e vale 15, tá? Porque é muito importante eu prestar atenção no sentido correto, ainda mais essas forças em B, já que são elas que eu vou passar pro trecho B, C, D. Mas antes de fazer o trecho B, C, D, E, a gente vai fazer o trecho EF, que também é um trecho que não tem estabilidade. Então, o trecho EF está aqui. Eu tenho, então, uma força, uma carga distribuída de 2 kN por metro e eu vou concentrar ela
Antes de concentrar, vamos colocar aqui, né? O ponto E é uma rótula, então vai ter uma reação vertical VE e uma reação horizontal HE. O ponto F é um apoio móvel, então ele vai ter uma reação vertical VF. Vou concentrar essa carga distribuída aqui, então tenho 2 kN por metro em 1 metro. Posso substituir por uma carga de 2 vezes 1, 2 kN aqui no meio do vão. E aí vou fazer as equações de equilíbrio. Somatório de forças na direção x igual a 0. Quem que eu tenho na direção x? HE só. Então ele vai ser 0. Somatório de forças na direção y igual a 0. Eu tenho VE e VF para cima e para baixo eu tenho 2 e eu tenho 10. Então VE vale 12 menos VF. E somatório de momentos em torno a um ponto qualquer, eu vou escolher o ponto E igual a 0. Quem que causa momento em E? 2 vezes meio, sentido horário. 10 vezes 1, sentido horário também. VF vezes 1, sentido anti-horário. E 12, sentido anti-horário. Daqui, então, vai sair que VF vale menos 1 kN. Ou seja, ele é para baixo e não para cima. E VE vale 12 menos VF, então menos 1. Isso aqui é 12 mais 1. VE vale 13 kN e é para cima mesmo. Novamente, eu fiz a mesma coisa, tá? Eu redesenhei só para a gente colocar sentido correto nas forças. Então, VE é para cima e vale 13 kN. HE vale a 0, nem vou colocar. E o VF é para baixo e vale 1 kN. Agora a gente vai para o trecho BCDE, que eu desenhei aqui atrás. Deixa eu só tampar aqui Eu desenhei o trecho BCDE aqui. O ponto B era uma rótula e eu calculei lá no trecho AB, ó, que ele tinha uma força de 1,5 para baixo, então ela vai passar para cima aqui. Então essa força de 1,5 eu vou passar ela para cima. 1,5 kN. Tinha uma força de 15 para a esquerda, então vou passar ela para a direita aqui. Ponto C é um apoio fixo, então tem uma reação vertical, que eu vou chamar de VC, e uma reação horizontal, que eu vou chamar de HC. Ponto D é um apoio móvel, vai ter uma reação vertical, que eu vou chamar de VD. E o ponto E é uma rótula, acabei de calcular, ó. Tinha uma força de 13 para cima, então ela vai vir para baixo aqui. Então aqui vai vir uma força de... Deixa eu só ver o que tá dando para ver direito, tá? Uma força de 13 kN para baixo. Agora eu vou concentrar essas cargas distribuídas aqui, então eu tenho 3 kN por metro distribuídas em 4 metros, então aqui no meio eu vou fazer 3 vezes 4,
12 quilonewtons e ela vai estar bem aqui no meio. Então, isso aqui vai ser 1 metro, mais 1 metro, daqui até lá 2. E essa 2 quilonewtons distribuídos em 1 metro, 2 vezes 1, 2 quilonewtons aqui no meio. Então, meio metro. E aí, vou fazer as 3 equações de equilíbrio. Então, somatório de forças na direção x igual a 0, eu tenho 15 para a direita e eu tenho HC para a esquerda. Daqui vai sair que HC vale 15 quilonewtons e ele realmente errei aqui, ele realmente é para a esquerda. Somatório de forças na direção y igual a 0. Então, eu tenho 1,5 para cima, eu tenho VC para cima, eu tenho VD para cima. Aí, para baixo, eu tenho 12, eu tenho 2 e eu tenho 13. Eu vou tirar que VC vale 25,5 menos VD, tá? E o último eu vou fazer aqui embaixo, somatório de momento, só que eu vou fazer momento no ponto C. Por que eu não vou fazer aqui? Porque eu quero não incluir uma das duas incógnitas, que são VC e VD. Então, eu não vou incluir VC, porque aí eu já descubro o VD. Então, vou fazer momento no ponto C igual a 0. Quem que causa momento em C? Eu tenho essa força de 1,5 vezes essa distância de 1, sentido horário. Eu tenho 12 vezes 1, sentido horário também. Eu tenho VD vezes 3, sentido anti-horário. Então, menos VD vezes 3. Eu tenho 2 vezes 3,5, sentido horário, então mais 2 vezes 3,5. E eu tenho 13 vezes 4, sentido horário, então mais 13 vezes 4, igual a 0. Fazendo essas contas, eu chego que VD vale 24,17 quilonewtons. Deu positivo, então ele realmente é para cima. E VC, então, é 25,5 menos 24,17. Isso aqui dá 1,33 quilonewtons. Também deu positivo, então ele também é para cima. Então aqui eu só vou substituir. HC deu, porque os sentidos estão certos, né? Então, HC deu 15, VC 1,33 e VD deu 24,17. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todas essas reações que eu calculei e eu vou colocar no diagrama de corpo livre, que eu já desenhei. Então, estava me adiantando aqui. Então, o diagrama de corpo livre está desenhado. Ele é a minha viga. Esqueci de pôr as distâncias, né? Sabia que não estava faltando alguma coisa. Então, vou colocar isso agora. Então, o diagrama de corpo livre está aqui. Ele é a minha viga com os carregamentos, e aí eu tirei os apoios e deixei as reações que eu calculei, tá? Aqui uma observação, né? Eu tenho 10 para baixo, eu tenho 1 para baixo, equivale a eu ter uma força de 11 para baixo, né? Eu tenho... Na hora da cortante a gente vai ver, vai ficar 11, aí você vai ter que descer 10, mas tem que descer mais um aqui também. Desce 11, zerou o diagrama. Tá? Mas vamos ver a hora que chegar lá. Primeiro vamos ver o diagrama de normal.
Então, para eu resolver o diagrama de normal, eu tenho que ver, eu tenho força horizontal? Tenho, ó, no ponto A e no ponto C. Então, essa força do ponto A e essa força do ponto C, ó, elas estão comprimindo esse trecho AC. Então, eu vou ter uma compressão de 15 kN nesse trecho AC. Compressão é negativo, vou escrever aqui que é 15 kN. De C para lá, ó, eu já usei esse 15, agora eu não vou usar mais. Então, de C para lá, eu não tenho mais força horizontal, então também não tenho mais normal, tá? Vamos agora, então, para o diagrama de cortante. Então, ponto A, eu tenho uma força de 1,5 para cima, eu vou subir 1,5. Entre o ponto A e o ponto B não tenho nada, então vou seguir reto com esse 1,5. Deixa eu só marcar ele aqui. Então eu vou seguir reto aqui. Entre o ponto B e o ponto C, ó, eu tenho carga distribuída. Eu tô caindo aos poucos 3 kN por metro. No final de 1 metro, vou ter caído 3 kN. Eu tinha 1,5 para cima, caí 3, eu vou parar no 1,5 para baixo. Então, parei aqui no 1,5 lá embaixo. Nesse ponto C, eu tenho uma força de 1,33 para cima, eu vou subir 1,33. Eu tinha 1,5 para baixo, subi 1,33, eu paro lá no 0,17, mais para baixo ainda. Então, eu vou subir do 1,5 para 1,33 e eu continuei aqui embaixo, eu vou escrever aqui que é de 0,17. Aí, ó, entre o ponto C e o ponto D, tô caindo aos poucos 3 kN por metro. No final de 3 metros, eu vou ter caído 3 vezes 3, 9. Tinha 0,17 para baixo, caí mais 9, eu vou ficar lá no 9,17. Aí nesse ponto D, eu tenho uma força de 24,17 para cima, então vou subir 24,17. Eu tinha 9,17 para baixo, subi 24,17, eu vou parar no 15 lá em cima. Entre o ponto D e o ponto E, tô caindo aos poucos 2 kN por metro. No final de 1 metro vou ter caído 2, então 15 menos 2, vou parar no 13. Eu vou marcar aqui. E ó, entre o ponto, eu não vou, eu vou esperar para cair de uma vez, porque é a mesma inclinação, então é mais fácil fazer uma reta só. Então marquei que aqui é 13. E entre o ponto E e o ponto F, ó, tô caindo mais 2 kN por metro. Então no final de 1 metro vou ter caído mais 2 kN. Tinha 13, caí 2, eu vou parar lá no 11. Então, eu vou ligar do 15 para o 11, ó, passando pelo 13. E aí, ó, no ponto F eu tenho 10 para baixo e eu tenho 1 para baixo. Então, eu vou cair 11 no total. Tinha 11 para cima,
cair 11, eu vou zerar. Vou parar no 11 lá embaixo. E aí aqui é só colocar os sinais, né? Então eu tenho positivo aqui. Aqui esse trechinho é negativo, esse trechinho é negativo, esse trecho é positivo. A minha cortante, ela tem duas coisas que eu quero falar, tá? Primeira coisa, minha cortante cruzou o eixo nesse ponto aqui, né? A reta inclinada cruzou o eixo, então vou chamar esse ponto de ponto G. E eu preciso calcular qual que é a distância aqui. E eu já pus o spoiler para vocês sem querer. X, preciso calcular quanto vale essa distância X. Que vai ser a altura do triângulo, então 1,5, dividido pela carga distribuída que eu tenho, que é 3. Isso aqui dá meio metro. Ou seja, na metade desse vãozinho de 1, eu vou ter momento máximo aqui no meu ponto G. Outra coisa que eu queria falar é que se em vez de eu dar, né, a viga para vocês fazerem as reações de apoio e calcular os diagramas, eu desse só o diagrama de corpo livre. Com ele, dá para traçar diagrama de normal, diagrama de cortante. Só que na hora, por exemplo, para o momento, eu vou precisar achar momento em que pontos, né? Além desse ponto G, eu preciso achar momento nas rótulas e nos apoios. Então, aqui no ponto C, no ponto D. Se eu tivesse carga concentrada aqui no meio, teria outro ponto. É sempre onde eu tenho carga concentrada. Nos apoios, eu sempre tenho carga concentrada. Então, são pontos que eu preciso calcular o momento. E, por exemplo, para eu calcular o momento no ponto C, como que eu faço? Eu pego esse trecho BC, né? Então, eu pego a reação da rótula aqui em B. É esse trecho aqui em cima. Eu pego a minha reação da rótula em B, que é 1,5 para cima. E vou até o ponto C, né? Faço esse corte e calculo o momento em C. Se vocês não precisaram calcular as reações, vocês não têm essas reações da rótula. Só que dá para saber quanto elas valem pelo diagrama de cortante, tá? Prestem atenção, ó. Eu já mostrei para vocês, deixa eu pegar um rascunho aqui. Eu já mostrei para vocês que na rótula o F2 ele faz, né? Por exemplo, aqui é um ponto de rótula, aí minha cortante está aqui, ele faz isso aqui e continua, né? Então, por exemplo, vamos supor que é 5. E aí, como que eu sei a minha reação da rótula? Ó, desse lado esquerdo, o meu diagrama de cortante estava aqui, ele teve que subir para chegar no zero na rótula. Então, eu sei que no trecho que vai até esse ponto pela esquerda, eu tenho 5 para cima. E aí, no trecho da direita, ó, ele teve que descer para ele continuar do 5 e continuar no resto. Então, no trecho da direita, essa minha reação é 5 para baixo. Então, eu consigo, através do diagrama da cortante, determinar as minhas reações da rótula. Ó. Vamos observar aqui. Essa minha rótula, que é meu ponto B. Ó, o meu diagrama está para cima. Então, do lado esquerdo, para chegar no zero, teve que descer 1,5. Então, a princípio, no ponto AB, né, no trecho AB, a minha reação em B é 1,5 para baixo. Vamos olhar aqui. Trecho AB, reação em B era 1,5 para baixo, né? Então, e aí, ó, no ponto B, ele estava no zero, mas ele tem que continuar do 1,5. Então, ele teve que subir 1,5. Ou seja, no trecho B, C, D, E, no ponto B eu sei que é 1,5 para cima, ó.
Ponto B, 1,5 para cima. Deu certo? Vamos ver a outra rótula. Aqui, ó, é o nosso ponto E, essa rótula. Então, ó, no trecho da esquerda, ele estava 13 para cima. Então, no trecho da esquerda, eu tive que descer 13 para chegar na rótula. Então, eu sei que minha reação é 13 para baixo. Então, ponto E... Aqui. Ixi, é BCDE, que eu tô na esquerda, né? Ponto E, então, 13 para baixo, é o que eu tenho. E para seguir aqui para o lado direito, né? Ele estava no 0, mas ele tem que seguir do 13. Então, ele teve que subir 13 para continuar decaindo aqui. Ou seja, no ponto E do lado direito, né? Que seria o trecho EF, a minha reação é 13 para cima. E se eu olhar aqui, trecho EF, 13 para cima. Então, dá para eu descobrir a reação da rótula olhando o diagrama de cortante, se eu não precisar fazer reações de apoio. Eu tô falando isso que talvez aconteça isso na prova, tá? Eu dei o DCL já para vocês e vocês calculem os diagramas. E aí eu dou uma outra viga Gerber para vocês calcularem só as reações, sem os diagramas. Que aí é mais... para não ficar carregando muito erro, mas eu tô pensando ainda. Enfim, então, momento, eu vou precisar do momento no ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F e o ponto G, que é bem aqui no meio, né? Então, vamos lá, ponto A, ó. É uma extremidade, eu não tenho momento aplicado em A, então o momento em A vai ser 0. Ponto B. Ponto B, ó, do lado esquerdo, eu tenho momento aplicado. Então, vamos olhar esse trecho AB, que é o lado esquerdo, e ver para que lado está tracionando esse momento, ó. Então, ponto B, se eu aplicar esse momento, eu vejo que ele está tracionando o lado de baixo. Então, à esquerda aqui, eu tenho momento de 3 tração para baixo. Então, vou desenhar aqui. Esse momento, então, vale 3. Só que, ó, do lado direito do B, não tenho mais esse momento. Então, se eu for ver o trecho da direita, ó, não tem mais esse momento aplicado. Então, vai ser 0. Então, ele vem aqui para o 3, depois ele sobe no 0. Então, ele tem que começar no 0 de novo nesse trecho, tá? Ponto F é uma extremidade e eu tenho um momento aplicado. Então, vamos pegar lá no ponto F e aplicar esse momento, ó. Opa, tração embaixo. Então, no ponto F, eu tenho um momento de 12, tração embaixo. Ponto E. É uma rótula, não tem momento, então eu sei que o momento vai ter que passar no 0 aqui no ponto E. Aí falta eu calcular esses momentos aqui. Vou começar com o momento em G. E aí eu vou pegar esse trecho, ó, de B até G, que vai ter meio metro de comprimento. E para eu pegar o B, eu preciso pegar essas reações em B, né? Eu tô pegando esse trechinho aqui de B até G. Já peguei, já desenhei aqui, ó. Então, meu momento em G, aí eu vou calcular. O que eu quero calcular, então, meu momento em G. Então, vou desenhar aqui o momento e vou falar que ele é o MG. Vou concentrar essa carga distribuída aqui. Então, eu tenho 3 kN por metro distribuídas em meio metro. Isso aqui dá 1,5 metro. 1,5 kN, desculpa. 3 vezes meio, 1,5.
e tá aqui na metade do vão, então é 0,25, 0,25. E aí vou calcular esse momento, vou fazer somatório de momentos em G igual a zero. Então eu tenho 1,5 vezes meio, sentido horário. Eu tenho 1,5 vezes 0,25, sentido anti-horário. E eu tenho mg que está no sentido anti-horário. Fazendo essas contas, eu chego que mg vale 0,38 kN vezes metro. Deu positivo. Eu tinha assumido que esse momento mg, ó, era de tração embaixo. Então, se deu positivo é porque ele é tração embaixo. Então, lá no ponto G, que tá aqui no meio, então deixa eu achar o meio aqui. Eu tenho um momento de 0,38. É bem pequenininho aqui. 0,38 de tração embaixo. Tá? Vamos para o ponto C agora. Então, para calcular o momento em C, vou pegar esse trecho BC. Tá? Então, já peguei também, já desenhei. Tá aqui. O que eu quero é o momento em C, então vou desenhar ele aqui, MC. E vou concentrar essa carga distribuída. Então, eu tenho 3 kN por metro em 1 metro, 3 vezes 1, 3 kN aqui no meio. Então, meio metro. E vou calcular esse momento em C. Então, somatório de momentos em C igual a zero. Eu tenho 1,5 vezes 1, sentido horário. Eu tenho 3 vezes meio, sentido anti-horário. E eu desenhei errado? Não, tá certo. E MC, sentido anti-horário. Daqui, MC dá igual a zero. Olha que loucura. Então, no ponto C, cadê meu diagrama de momentos? Aqui no ponto C, eu sei que meu momento vale zero, tá? Então, lembrando que ele vem até o 3 pela direita, mas aí pro trecho, pela esquerda, mas pro trecho da direita, ele começa no zero aqui. Então, aqui é zero, aqui é 0,38, aqui é zero de novo. Vamos achar agora o momento em D, que é o que falta. Então, MD. E para achar o momento em D, né, eu vou pegar esse corte DE. Cadê? Eu vou pegar aqui o DE. Então, vou olhar esse trecho aqui. Né? Então, no ponto E eu tenho 13 para baixo. No ponto D eu tenho 24,17 para cima, que nem precisa desenhar porque ele não entra. Mas está aqui, então, já desenhei esse trecho DE e eu quero o momento em D. Então, é esse momento aqui que eu quero, MD. E aí, então, vou concentrar a carga distribuída. Então, eu tenho 2 kN por metro em 1 metro. Isso aqui dá 2 kN no meio do vão. Então, meio metro para um lado, meio metro para o outro. E aqui é só fazer, então, somatório de momentos em D igual a zero. Eu tenho MD, sentido horário. Eu tenho 2 vezes meio, sentido horário também. E eu tenho 13 vezes 1, sentido horário também.
Daqui sai que MD vale menos 14 kN vezes metro, deu negativo, ó. Eu tinha assumido que esse momento MD, vou aplicar ele aqui no ponto D, ó, era de tração embaixo. Se deu negativo, é porque na verdade esse momento é tração em cima. Então lá no ponto D, eu vou desenhar o momento de 14, tração em cima. Então vamos olhar aqui. DCL, cadê? Tá aqui. Entre o ponto A e o ponto B não tem o carregamento, então eu vou ligar os dois momentos com uma reta. Aí, o ponto B, ó, vamos olhar esse trecho agora da direita, não tem mais momento, ele começa no zero aqui. Então, eu começo do zero de novo. E o resto da minha viga é tudo parábola, então vou fazer parábola aqui. Então, eu começo aqui do zero, passo no 0,38, aí venho com uma parabolinha aqui até o 14, que eu vou subir mais um pouco. Tenho que passar no zero aqui e chegar lá no 12. Então, esse é o diagrama de momentos desse exercício. É um pouquinho estranho mesmo. E é isso.